Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Qualidade Descomplicada. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu acho que é bem relevante para você que atua na gestão da qualidade. Você sabe como tratar não conformidades e os passos que você deve seguir para chegar no resultado que você espera nessa tratativa? Então fica comigo que a gente já vai começar a falar sobre isso. Olá, meu nome é Kátia Gagetti, eu sou especialista em gestão da qualidade, já atuo nessa área há algum tempo, né, e venho aí trabalhando e trazendo uma série de conteúdos aqui para o canal, super gratuitos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, então faz um favor para mim, se inscreva no meu canal, me siga lá nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, né? Deixe um alerta, né? Clique no sininho do canal para que você possa efetivamente receber qualquer conteúdo gratuito que eu venha postar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais desse tema que é bastante relevante, né, para quem atua na gestão da qualidade, que é saber tratar não conformidades. Parece algo simples, mas não necessariamente. Então vamos começar então a entender um pouco mais desse assunto, né? E falar por que é importante, né, Kátia? Por que é importante tratar, né, os problemas de qualidade, né? O que eles de fato trazem para a gente de importante? Bom, primeiro que eles ajudam, né? A gente, na verdade, quando trata uma não conformidade, a gente está ajudando a resolver os problemas, né? Os problemas que aparecem, né, dentro da nossa, do nosso da nossa empresa, né, dentro da área, dentro dos processos que a gente normalmente atua, né? Então, resolver problemas de qualidade é extremamente importante porque a gente também vai contribuir aí para os resultados, né, da organização, para os seus resultados pessoais, né, para suas metas, né, para os objetivos que você tem aí na sua área. E também ela é importante porque a gente também pode reduzir insatisfações, né? Insatisfações de clientes, né? Muitas vezes a gente tem ali uma série de reclamações que a gente acaba recebendo, seja por vias da área comercial, né? Se você não tiver uma área que capte, né, um atendimento, né, personalizado como um saque, né, que acaba capturando as reclamações de clientes, de consumidores, às vezes essa função ela é dada para o time de vendas, para a área comercial. Então é super importante a gente olhar também para essas informações, né, que vêm das insatisfações, para a gente poder efetivamente entender o que está acontecendo, o que está afetando, na verdade, os meus resultados, tá bom? E também, óbvio, né, no final, é claro, a gente já falou tanto disso, mas é melhorar, né, o desempenho, é melhorar os resultados da empresa, né, para que a gente possa efetivamente ir atingindo as metas que foram estabelecidas, seja para a empresa, seja na área que você atua. Então, essas são as grandes importâncias da gente tratar não conformidades para contribuir, óbvio, para todos os resultados, né? Mas aí, como é que a gente organiza isso, né? Então, tem alguns passos, né, que a gente precisa fazer para organizar esta tratativa de não conformidades. Primeiro passo é a gente levantar uma série de informações. E aí é importante a gente falar isso porque basicamente a tratativa de não conformidades ela se baseia em fatos e dados, né? Então em informações. A gente não consegue tratar não conformidades com base no achismo, sabe? Ah, eu acho que deve ser resolvido desta forma. Não, não é assim que funciona. Porque se você fizer dessa maneira, provavelmente você vai resolver alguma consequência da não conformidade, né, que ela traz, mas não a causa. Então, por isso que a gente precisa se basear em informações, em fatos, dados, e aí uma das principais pontos que a gente tem que levantar aqui, logo de cara, né, são os levantamentos daqueles indicadores, né, do nosso desempenho. Então são os indicadores
que a gente tem na gestão da qualidade, né? Que monitora, que mede, né, como que nós estamos avançando, melhorando a qualidade, a gestão de um modo geral. Então, primeiro, a gente precisa buscar a informação dos indicadores, porque eles são basicamente um farol ali, eles estão medindo, né, as situações que porventura a gente pode enxergar que esteja tendo alguma falha. Então é importante levantar essas informações dos indicadores, né? Outra que a gente pode levantar são das reclamações, né, de clientes, as reclamações de consumidores, né? Então aqui basicamente a gente precisa ter esse dado, né? Seja de uma forma mais formalizada, né, onde você tem lá uma estrutura, tipo o SAC, como eu falei, que coleta a informação do seu cliente ou do seu consumidor, e isso ele acaba colocando essa informação de um modo geral em alguma planilha, né, em alguma forma de você monitorar quantas reclamações você tem, quais são os tipos de reclamações, né, quais são os locais reclamados. Então, ter aí uma informação mais básica destas reclamações é muito importante, porque você pode direcionar esforços, né, para resolver essas reclamações, principalmente se você está tendo alguma reclamação recorrente e se ela vem de locais específicos, né, ou não, ou se ela está aleatória, acontece em todos os lugares do país. Então, claramente, a gente precisa ter essa informação para poder avaliar quais são as nossas não conformidades maiores ali, né, que realmente estão impactando. E, por fim, a gente precisa também olhar um pouco dos resultados dos nossos processos, né? Então, claramente, a gente tem que buscar informações das verificações, né, de processos que a gente faz, né? Eu acredito que muitos de vocês têm aí formas de medir, de monitorar, né, os controles, os processos produtivos ou os processos que você tem. Então você tem lá algum controle que é feito, algum registro, né, que as pessoas fazem desse monitoramento. É importante a gente olhar esse ponto, porque muitos dos processos, né, seja na área produtiva ou não, a gente precisa ter uma forma de medir o desempenho, né, do processo. A gente tem que ter uma forma de verificar como que esse processo está andando, né? Se está indo bem, se não está indo, se está tendo muita perda, né? Se está tendo muitos defeitos, muitos problemas. Então, essas verificações que a gente faz no processo, que traz aí um pouco da situação, né, que daquele momento, é importante porque a gente também vai usar essas informações para entender o tamanho dos problemas de qualidade que a gente tem, para entender o tamanho, né, das não conformidades que a gente tem. Então, claramente, a gente começa a organizar a tratativa de não conformidades através do levantamento destas principais informações. Se você estiver tratando, isso eu estou falando de um modo geral, né, mas claro, você pode trazer uma série de outras informações, né? Você pode buscar, por exemplo, se o seu problema tiver algum impacto, por exemplo, sobre fornecedor, sobre matéria-prima, material de embalagem, talvez você tenha que também trazer as informações desse desempenho desses fornecedores, que também vão te ajudar aí a levantar quais são os seus principais problemas de qualidade, as principais não conformidades que você precisa tratar, tá bom? Bom, e aí, óbvio, né, a gente precisa mapear o que a gente chama o impacto, né, desses problemas dentro do meu desempenho, né? Então a gente tem que mapear o impacto dos problemas dentro do meu desempenho, né, na gestão. Então, se eu tenho lá os indicadores de desempenho, qual é o que tem maior impacto, né? Qual é o impacto que está gerando naquele meus indicadores de desempenho? Também nas reclamações, né? Quais são as minhas principais reclamações, aquelas que realmente ou são recorrentes, ou elas são
muito relevantes, elas têm elas trazem uma insatisfação maior para o seu cliente, então você tem que estar de olho nelas, né? E quais são os problemas que a gente tem evidenciado dentro dos nossos processos, através das verificações que a gente faz, dos monitoramentos, né, de tudo que a gente avalia ali, de desempenho, o que realmente está impactando ali para que a gente possa levantar aqueles que são os principais para começar a tratar, né? A partir daí, vem um ponto que é importante, que a gente tem que levar, que é definir um time de trabalho, né? A gente tem que definir um time de trabalho. E por que, Kátia, que a gente tem que definir um time de trabalho? Porque a gente não consegue resolver alguns problemas de qualidade, tratar não conformidade sozinho. Você precisa de informações e muitas vezes da experiência, da expertise das pessoas, né? Daquela informação ou daquela experiência mesmo, vivência que a pessoa tem naquele processo, que ela conhece daquele produto que você faz, né? Que já trabalha há muitos anos ali, então conhece todos os pontos do equipamento, né? Então essas pessoas, elas precisam fazer parte de um grupo de trabalho que vai tratar não conformidades, porque, veja bem, se a gente olhar, vamos lá, vem aqui para mim, né? Vamos falar sério agora. Se a gente, por exemplo, tem um problema no carro, né? Vamos supor que o seu carro quebra. Para onde você leva o seu carro? Claramente você leva para o mecânico, porque ele é o especialista nas peças do carro, não é? Por que a gente faz isso? Porque as chances da gente resolver, desculpa, as chances da gente resolver um problema, ele aumenta. E aumenta muito. Quando a gente foca o problema, foca as pessoas, com as expertises diferentes, né? Com as experiências, vivências diferentes, dentro de um time, para tratar não conformidades, as chances da gente efetivamente erradicar aquele problema, erradicar a não conformidade, ela aumenta muito. Por isso que a gente precisa sempre olhar aí a questão das pessoas que vão fazer parte desse time de trabalho. Elas precisam ter uma condição que a gente diz que é uma condição muito interessante, que a gente diz que é a pessoa, né, ser, na verdade, multifuncional. Esse time de trabalho, ele precisa ser o que a gente chama de multifuncional. Acho que vocês já devem ter escutado isso em algum lugar, se vocês trabalham na área de qualidade, né? E com certeza vocês já ouviram. Multifuncional é isso mesmo, multifunção, pessoas de várias áreas, pessoas que têm várias experiências, que têm expertise diferentes. Às vezes a gente, dependendo do problema, precisa trazer pessoas que têm experiência que sejam fora da organização, mas porque elas têm uma vivência, elas têm uma expertise, elas conhecem daquele assunto mais do que ninguém, são autoridades naquele assunto, então a gente talvez precise trazer pessoas de fora também para nos ajudar, dependendo, óbvio, da amplitude do problema. Isso acontece muito quando a gente está resolvendo, por exemplo, uma não conformidade de fornecedor, né, de matéria-prima. Quem conhece de fato a forma de produzir aquela matéria-prima é o meu fornecedor. Então, se eu não incluí-lo numa tratativa de não conformidade, né, se ele não fizer a parte dele, dificilmente a gente vai resolver o problema. Então, claramente, a gente precisa também trabalhar com esses parceiros, né, com os fornecedores, né, com prestadores de serviços, quando isso afetar, né, a parte de serviços, para que você realmente possa erradicar os problemas. Então ter um time de trabalho multifuncional vai te ajudar muito a levantar as informações corretas, a fazer as hipóteses corretas para a resolução daquele problema, porque às vezes a gente não tem, né, a informação toda, né, a gente não sabe de fato o que está acontecendo ali. Então a gente precisa trazer as pessoas para que elas possam levantar hipóteses, e aí a gente vai verificar
cada uma dessas hipóteses, se elas realmente são pertinentes, são coerentes, se de fato podem estar trazendo uma informação relevante para resolver a não conformidade que você está tratando, tá bom? Então, dito isso, acho que é super importante a gente garantir que esse time multifuncional ele esteja bastante atuante e claramente a gente às vezes trabalha com muitos times, né? Eu mesmo na minha carreira trabalhei com vários grupos de melhoria, a gente chamava de grupos de melhoria nas empresas que eu trabalhei. E não sei como você chama aí na sua empresa, né? Mas efetivamente esses grupos de melhoria ou esses times, né, de tratativas de não conformidades, de solução de problemas, seja lá o nome que você dê para esse time, uma função super importante que deve ter quando você precisa tratar não conformidades. Nós não conseguimos tratar não conformidades sozinhos. A área de, por exemplo, de qualidade, que sempre é a mais envolvida nesses processos de tratativa de não conformidades, ela não consegue resolver sozinha porque ela não conhece tudo, né? Ela não conhece tudo dos processos, ela não conhece todos os equipamentos na sua profundidade, ela não conhece, às vezes, o produto, né, no detalhe da concepção dos produtos, que às vezes o time de desenvolvimento de produtos conhece. Então talvez se eu tiver um problema, por exemplo, relacionado à concepção do produto, eu tenho que trazer alguém de desenvolvimento de produtos para essa equipe, né? Então é assim que a gente vai realmente resolvendo os problemas, utilizando e não abrindo mão de ter esses times de trabalho dentro da sua empresa. Óbvio, então, tivemos o time, o que a gente vai fazer agora é tratar, né? E para a gente tratar não conformidades, né, para a gente efetivamente fazer com que a gente consiga encontrar as causas dos problemas, a gente precisa usar o que a gente chama, e que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que são ferramentas de qualidade, né? As ferramentas de qualidade usadas, né, direcionadas, vamos dizer assim, para você tratar não conformidades, para você resolver problemas de qualidade. Aqui eu trouxe 3 exemplos que são os mais usuais, os que normalmente as pessoas utilizam, né? Tem outras, eu já falei de outras ferramentas em um dos vídeos que eu postei aqui no canal, mas um dos principais, né, vamos dizer assim, uma das principais ferramentas que é bastante usada é esse diagrama, né, que a gente chama de diagrama de Ishikawa, né? Ele é bastante conhecido e é mais conhecido ainda como espinha de peixe, porque ele parece mesmo, né, uma espinha de peixe, né? Se a gente olhar, tem aqui todo o corpo do peixe, né, com a cabeça e a barbatana aqui, e aí as espinhas, né? Quando você come um peixe, imagina o peixe depois que a carne saiu, tem aqui as espinhas. O diagrama de Ishikawa, ele é uma ferramenta muito interessante, porque é uma ferramenta que ajuda a gente a encontrar as prováveis causas de um problema. Então, se a gente tem um problema, como a gente usa essa ferramenta? A gente coloca esse problema, nessa não conformidade aqui na cabeça do peixe, né? Onde está o efeito, que é exatamente o que a gente quer tratar. A gente começa a fazer um levantamento de informações, e aí para esse levantamento de informações a gente usa uma outra técnica que se chama brainstorming. Já ouviu falar de brainstorming? O que é isso, né? A gente traduz isso para um toró de palpites, né? Mas a verdade é você pegar o time de trabalho que você vai tratar a não conformidade e começar a levantar as prováveis causas, né, as hipóteses das prováveis causas para aquele problema. Então todo mundo começa a pontuar, né, a listar o que poderia estar acontecendo para gerar aquela não conformidade. E aí quando a gente faz isso,
para usar a ferramenta do Ishikawa, a gente vai usando e colocando essas prováveis causas aqui, ó, em cada espinha. Você percebe que em cada espinha eu tenho aqui o material, tenho mão de obra, tenho método, tenho medida, meio ambiente e máquina, né? Que é o que a gente chama da espinha de peixe 6Ms, né? Então, a gente tem aqui claramente os locais para você colocar as prováveis causas. Então, se eu tiver um problema com matéria-prima, material de embalagem, com o próprio fornecedor, eu vou colocar aqui, ó, nesta parte da espinha, as prováveis causas relacionadas a materiais. Se eu estou falando, por exemplo, de alguma falha de conhecimento, faltou algum treinamento, falta alguma habilidade da pessoa que está executando a atividade, eu vou trabalhar aqui na parte de mão de obra, né? O que eu vou trazer essas prováveis causas. Se eu estou falando, por exemplo, de uma metodologia, de um procedimento, de uma forma, né, de controlar algo, né? Se eu tenho algum documento, alguma legislação que deveria atender, então a gente traz aqui para o método, né? Se houver alguma falha, uma provável causa relacionada a isso, eu escrevo aqui nessa parte de método. Se eu tiver alguma medida, né, algum monitoramento que eu faço no meu processo, alguma questão de controle mesmo, seja um parâmetro de processo, seja uma temperatura, seja alguma questão que tem uma medida ali que eu preciso monitorar e controlar, se tiver uma falha, eu vou trazer aqui esta provável causa, né? Se eu tiver alguma situação das condições do ambiente ali que eu estou atuando, que pode ser uma fonte dessa não conformidade, então eu trago aqui e coloco nessa espinha relacionada ao meio ambiente. E se eu tiver algum problema, né, uma provável causa, se eu encontrar uma provável causa relacionada ao equipamento em si, que está sendo usado para aquele produto, vamos supor que você esteja com problema num produto, então você pode também trazer aqui as prováveis causas relacionadas ao equipamento, né? A falha dele, a falta de manutenção dele, o que for, né? Então a gente coloca aqui. Depois a gente avalia, né, quantas prováveis causas a gente encontrou em cada uma dessas espinhas, olha aquelas que estão com mais informação, né? E aí a gente começa a avaliar como tratar. Se você tiver recursos suficientes, você pode tratar tudo que você mapeou aqui. Se não, a gente também pode priorizar dentro dessa espinha de peixe, mas aí você vai ter aí uma forma, uma método de priorizar para poder trazer o resultado que você quer. E a gente fala isso em outro momento. Outra ferramenta que é importante, que a gente às vezes não dá muito, parece que ela não é tão importante, mas ela é, que são as ferramentas que a gente fala de plano de verificação. De plano de verificação, né? Esse plano de verificação, às vezes, acontece o seguinte, a gente está lá fazendo o brainstorm aqui, né, no Ishikawa, e aí a gente precisa de mais informações. A gente não tem todas as informações para poder fazer muito bem essa análise. Então o que você precisa? Você precisa levantar mais dados, né? Você precisa de mais dados. E às vezes levantar dados é acompanhar o processo que está sendo investigado, né? Que está sendo verificada aquela tratativa de não conformidade que você está atuando. Então, de repente, você tem lá um processo que precisa ser acompanhado de mais de perto, ou acompanhar um turno, ou você acompanhar, por exemplo, um dia inteiro ou algumas horas, né? Você define o método e vai lá e faz essa verificação, acompanha como está sendo feito aquele processo, né? Vê as diferenças, de repente às vezes tem diferenças entre turnos, então você checa em cada turno como que aquelas pessoas estão executando aquele processo e aí você traz esses dados para ser analisado junto do time. E aí, óbvio que muitos desses dados podem até fomentar aqui, né, informações que você vai colocar na espinha de peixe. Então, por isso que o plano de verificação também é uma forma de trazer
informações e dados que podem te ajudar na tratativa, na análise, né, na investigação que você está fazendo da não conformidade. E por fim, a gente tem aí que, depois que executou, levantou todas as prováveis causas, identificou aquelas que de fato têm impacto e têm relevância para o problema que você está analisando, você pode usar a 5W1H, 5W1H ou 2Hs, né? Tem algumas empresas que usam 2Hs, para poder ou contribuir aqui por efeito. Às vezes a gente usa ela para levantar informações também para contribuir por efeito, mas também aqui a gente usa ela como plano de ação, né? Você pode usar ela como plano de ação. Por quê? Porque depois que você fez tudo, você vai gerar uma série de causas aqui, né, de prováveis causas. E se você quiser atuar em todas, aí você vai dizer lá, né, qual que é a ação que você vai tratar, né, onde, né, quem que vai tratar, quem vai ser, vão ser os responsáveis para cada ação, se você tem alguma medida que você precisa colocar, por exemplo, né, para medir o desempenho dessa ação, se ela foi executada, não foi executada, tá ok? Aí você vai utilizando e como, né, você vai fazer essa ação acontecer. Então, você pode usar o 5W1H para fazer o seu plano de ação de uma forma mais sistemática e poder depois acompanhar a efetividade desse plano, né? E ver também, óbvio, se isso já está contribuindo para a redução daquele problema que você está analisando. Beleza? Então essa é uma forma aí da gente também usar, né? Bom, mas Kátia, aí você fala assim, mas e se eu não tiver os recursos, né? Se eu não tiver todas as pessoas, o time, né? Vários times para tratar os problemas que eu estou tendo, né? O que eu tenho que fazer, né? Então você tem que priorizar, né? Você tem que priorizar, e aí a gente usa uma ferramenta que a gente chama de Pareto. É outra ferramenta muito importante, que é aquela que a gente fala que é 80-20, né? Então você vai usar o Pareto, né? O Pareto, ele vai te ajudar a priorizar aquelas não conformidades ou aqueles problemas de qualidade que você vai ter que atuar primeiro, né? Então são aqueles 20% de problema que impactam 80% dos seus resultados. Então é assim que a gente pode priorizar, tá bom? E é óbvio, depois disso que você fez o Pareto, priorizou, identificou qual é o mais relevante, aí você seleciona aquele que tem o maior impacto, né? Você seleciona aquele que tem o maior impacto dentro dos seus resultados. E aí você começa a tratar a partir dele, né? Então é assim que a gente começa a lidar quando a gente não tem recursos, né? E aí, óbvio, né, com base nisso, a gente vai resolvendo um por um. Não tem como ser de outro jeito, né? Quando a gente não tem todos os recursos, né, para atuar em todas as não conformidades que a gente tem, e raramente a gente consegue fazer e atuar em todas, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, ir um por um. Então pega aquele que tem maior impacto, né, que impacta mais no resultado, depois vem para o segundo e para o terceiro, e conforme você vai tratando, claramente você vai reduzindo, né, os problemas, e isso vai melhorando aí os seus resultados, tá bom? Então é assim que a gente vai tratando as não conformidades de um modo geral, né? Então é importante nesse aspecto a gente saber que, primeiro, né, olhando aí o processo, a forma como fazer, a gente precisa levantar as informações, os dados, seja do desempenho, seja das insatisfações dos consumidores, seja do desempenho do seu processo, né, das verificações, os monitoramentos que você faz do seu processo. Então você tem lá informações que você precisa levantar para saber quais são os principais problemas, né, que você tem na qualidade, quais são as principais não conformidades que você tem. Depois você tem que claramente, né, priorizar, né, levantar ali os que
estão tendo mais impacto, né, para o desempenho, seja para os indicadores de desempenho, seja para as reclamações, né, de clientes e consumidores, seja para o desempenho do processo. Então você levanta aí aqueles que têm mais impacto para você começar a tratar, né? E aí você monta os times de trabalho, né? Os times multifuncionais de trabalho, que cada um deles vai tratar de um problema específico. Mas se você não tem aí os recursos necessários, aí você pode priorizar os problemas, né, para serem tratados um a um, usando a ferramenta do Pareto. O importante é que todas as vezes que você for começar a tratar não conformidades, é usar as ferramentas de qualidade, seja aquelas que você entende que são as melhores. Eu trouxe aqui hoje a do Chicago, o plano de verificação, e a 5W1H, que são as que mais são usadas aí no cotidiano das empresas e que tem ajudado muitas delas a reduzir, né, tanto as reclamações, insatisfações de clientes, quanto melhorar os indicadores de desempenho da gestão da qualidade, como também poder aí, de alguma maneira, melhorar o atingimento das metas, os objetivos que vocês estão buscando dentro da gestão da qualidade, beleza? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se gostou, por favor, né, curta e também clique aí, se inscreva no canal, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor siga, tá aí embaixo a informação dessas redes sociais. E é isso, eu te vejo então num próximo vídeo e bora descomplicar a qualidade, tá bom? Tchau!